Assim, hoje a gente vai falar de um assunto que não tem muita correlação com a parte evangélica. É um assunto mais científico. Vou explicar o mais didático que eu conseguir. Não vou aprofundar muito na parte científica, apesar que eu sou físico e a minha tendência é ficar explicando a matéria lá, o interior da matéria, até chega uma hora que o pessoal está olhando assim. Eu tenho às vezes alunos que falam alguma dúvida, não levanta a mão. Pois não, olha, professor, de fevereiro até agora eu não entendi nada. Tem uns alunos que não estão entendendo nada e estão com aquela cara de paisagem, assim. Mas eu saco quando a cara de paisagem está meio exagerada e eu sei que vocês estão com dúvida. Esse assunto, ele é importante, até o Aguinaldo pediu para eu falar sobre isso. Eu já fiz bastante palestra sobre isso. Eu até tinha encerrado minha carreira de palestrante espírita, já faz uns 3 anos que eu não estou palestrando. Tanta palestra que eu dei, me cansei. Né? Mas o Aguinaldo falou, fala desse assunto, você já falou bastante desse assunto, ele é importante. A gente não tem noção do quanto o ectoplasma está presente nas nossas vidas. A gente não está familiarizado com isso. Esse assunto, para os espíritos, ele ficou no passado, ele é o primórdio do espiritismo e ele, ao longo da história espírita, né, foi perdido esse assunto dentro do espiritismo, mesmo porque os grandes parapsicólogos do espiritismo, eles morreram, desencarnaram, né? Professor Henrique Rodrigues, professor Hernando Guimarães Andrade, e vários outros, né? Esses grandes ícones passaram, né? Eu felizmente tive a felicidade de ser aluno dos dois. E aí esse assunto sempre esteve na minha cabeça, sempre esteve nas palestras, sempre teve cursos de passe que eu já dei, enfim, na parte científica do passe, cursos que eu dei, teve a felicidade de dar palestra em todas as casas de Votuporanga já, e às vezes dava curso nesse sentido. Então vamos tentar entender o que é essa substância, como é que ela está presente na nossa vida, como é que ela funciona no nosso organismo, porque isso aqui está presente no nosso organismo todos os dias. Existem, aqui o próprio quadro mostra uma diferença interessante. O ectoplasma ele está entre o suor e a fumaça. O ectoplasma é o suor do teu perispírito. A gente não tem suor, o corpo não tem suor. O seu suor não tem nada a ver com o dela, não tem nada a ver com o seu. O suor de cada um é o cheiro de cada um. Ele é carregado de hormônio, ele é carregado de gordura, ele é carregado de água. Tem gente que tem um suor mais aguado, né? Bastante água. Tem gente que tem um suor mais grudento, que é mais gordura. Tem gente que tem um suor mais cheiroso, tem gente que tem um suor mais fedido, é normal. É o nosso cheiro. Os seres humanos não podem falar que é mais cheiroso ou menos cheiroso, é menos fedido ou muito fedido. Tem um cheiroso. Ninguém tem um suor cheiroso, por quê? Porque a gente é carregado de hormônio no suor. Quando a gente tem uma certa idade lá, está mais avançado, depois de 70, a taxa de suor nossa diminui, porque a retenção de líquido nossa cai e a taxa hormonal nossa também derruba. Então você fica com menos suor. Você fica, né? Normal. Tudo normal. Mas agora imagine o seguinte: espera lá, você acabou de falar, eu acabei de falar que o ectoplasma é o suor do perispírito. Então o seu corpo perispiritual, que é o seu corpo, que você vai ter quando você desensossar desse, quando você desensossar, você vai ter qual corpo? Idêntico ao seu, só que perispírito. E você vai continuar suando, emitindo ectoplasma. Como o ectoplasma sai dos poros, mas em quantidade pequenininha, quando vai fazer um efeito físico de aparição, que hoje não acontece mais, vou explicar por que não acontece mais. Quando tem uma aparição tangível assim, que dá para abraçar o espírito, que dava antigamente para fazer, vou explicar por que não dá para fazer hoje, essa tangibilidade, esse volume que cria, é porque ele se adere a algumas características do espírito. A diferença do suor do corpo com o suor do perispírito do ectoplasma, a diferença é que o suor do corpo ele é líquido, substância, e ele não é magnetizável. O suor do perispírito, como ele carrega uma carga mental nossa, né, é uma fisiologia não só física, mas mental também, ele é fácil de se impregnar com um campo magnético.
Ele é muito suscetível, muito sensível ao campo magnético. Apesar de, se você analisar, quando emocionalmente a gente está muito ansioso, o que acontece? A gente sua mais. Então também tem uma carga emocional, e aí consequentemente magnética, no teu suor, no corpo físico. E quando você está, imagina isso, multiplica isso por 50 no seu perispírito, onde a carga emocional, a carga magnética emocional é muito mais forte. Então o seu perispírito é mais sensível a essa variação. E você tem momentos do dia, momentos da noite, momentos da sua vida, que você libera, da vida inclusive, que você libera mais ou menos ectoplasma. O ectoplasma sai... Não está te pegando. Não está me pegando? Não, pronto. Aí, pronto. O ectoplasma sai pelos poros, mas ele sai mais pelos seus orifícios. Todos. Ouvido, nariz, boca, até lá embaixo, tudo. Os orifícios do corpo. Normalmente mais pela boca, tá? Mas tem momentos que ele sai pelos ouvidos, até às vezes pelos olhos. Quando você chora, sai um pouco do ectoplasma também. Mas aí vamos lá. Todo o ectoplasma de todo mundo é igual? Não. É igual o suor. O suor dela é diferente do dela, o ectoplasma dela é diferente do dela. E no ser humano, o ectoplasma varia muito mais. Os animais também têm, mas os animais variam muito pouco. No ser humano, o ectoplasma varia muito. Como essa foto. Aqui, a gente tem o ectoplasma mais para fumaça. Ele é mais fumaciado. Por quê? A entidade que atraiu o ectoplasma para aparecer, ela atraiu a parte mais pesada e menos gordurosa do ectoplasma. Ela pode selecionar. Então, se eu sou um especialista em substâncias do lado de lá, eu consigo ver o ectoplasma assim, ó, como você está vendo aqui, ó. Está vendo o vaporzinho do nebulizador? Para os espíritos especialistas em efeitos físicos, ele vê você como um nebulizador. Você é uma garrafa de 68,5% de água, tem muito hormônio, tem muita substância, muita proteína, e você emite um vapor frio. A gente está acostumado com vapor quente, né? Você esquenta a água e começa a sair aquela fumaça, aquele vapor assim, quente, né? Você põe a mão, você queima. E esse é incrivelmente um vapor frio. Alguém sabe por que esse vapor é frio? Não é uma chaleira isso aqui, né? É uma chaleira e encheu o seu quarto de calor. Você vai conseguir dormir, né? Por que é um vapor frio? Porque as moléculas de água se desprendem do líquido aqui através de uma onda chamada ultrassom. Esse aparelhinho, danadinho, emite um ultrassom numa coluna, que pode ver que tem uma coluna por dentro. Ele emite um ultrassom pela coluna, conforme vai passando pelo reservatório, e ele vai desprendendo as moléculas de água pela superfície através de ultrassom. E aí é um vapor frio. É incrível que você faz igualzinho para emitir ectoplasma. O seu ultrassom é o seu ultrassom mental. É o seu campo psimagnético, e aí não é só ultrassom, não é só som, não é? Aqui é só ultrassom. A frequência aqui deve ser de 150 mil Hz, 200 mil Hz, no máximo 400 mil Hz. Seria audível, é o som. Mas chama ultra porque a gente não consegue perceber. Nós só percebemos até 25 mil Hz. Isso aqui oscila o som a 200 mil. A gente não sente o som. E eles fazem bem alta frequência para que nenhum animal também escute. Não ia incomodar os cachorros, incomodar tudo. Já que ia ser bom, né? Incomodar os cachorros, eles iam ficar um pouco quietos. Mas isso aqui é uma frequência que você também emite. Você tem um som aí na cabeça. As suas catracas, elas fazem barulho. Você emite, conversa com você mesmo. Você emite uma vibração constantemente, e aí carregada de emoção, ela também é carregada de magnetismo. Então você é um ultrassom duplo. Você é um ultrassom que emite som, mas você também é não é um ultrassom, é um emissor de campo psíquico magnético. Quem é médium e exercita mais a mediunidade tem um campo psimagnético mais flexível e emite onda mais que os outros, magnético. Quando eu emito esses dois tipos de onda, esses barulhos da minha cabeça e essa emoção dos meus pensamentos, eu emito
ectoplasma. Eu acabo suando o perispírito, porque eu tenho uma agitação interna forte. Então, um especialista, um espírito especialista, ele pode puxar um pouco dessa substância que mais me interessa. Porque essa substância aqui, o ectoplasma seu, é uma composição de um monte de substância. Eu posso puxar a que mais me interessa. Pode passar um. O espiritismo começou com o ectoplasma. As mesas que flutuavam, quando Kardec estava naquelas reuniões, e as mesas se mexiam, as mesas dançantes, as mesas girantes. Como é que você acha que os espíritos erguiam uma mesa dessa, maciça? Naquela época tinha mesa maciça, né? Como é que você acha que eles erguiam uma mesa dessa ali? Essa é uma foto do filme de Kardec. Você acha que eles erguiam uma cadeira dessa inteira? Fazia ela girar, e aí começaram a fazer perguntas para a cadeira, para a mesa. Você é desse mundo? Chacoalha 2 vezes se sim e 1 vez se não. Faça isso na sua cara. É melhor você não fazer, pode dar uns problemas lá, parecer mais espírito que você dá conta de aguentar. Não chama que o raio vem, é melhor você não chamar, né? Fica quietinho. Mas o espírito erguia a mesa ou a cadeira, às vezes a cadeira, fala, ó, dava 2 chacoalhadas se for sim, 1 chacoalhada se for não. Você, não, enfim, você é desse mundo? Não. E começou a fazer perguntas para a mesa e para as cadeiras. Quando Kardec chegou lá, ele era professor, pedagogo, ele viu, você vai lá, essas cadeiras, essas mesas estão respondendo, tem alguma coisa errada aí. Mesa e cadeira não tem certo, não responde, tem alguma coisa por trás disso. E como é que diabos os espíritos fazem para erguer uma mesa e uma cadeira? Eles pegam do ectoplasma a parte que mais interessa. A mesa não tem que aparecer de novo, ela já existe nesse mundo. Eu não tenho que pegar a parte mais densa do ectoplasma para revestir a parede da mesa, porque ela já é visível. Eu tenho que pegar a parte do ectoplasma mais magnética. E aí eu preciso de magnetismo de um monte de gente. De uma pessoa só não vai dar. Então eu tinha uma mesa composta por um monte de médiums, gente que nem sabia que era médium talvez, mas era ali, e às vezes gente normal também emitia bastante ectoplasma, né? E aquela corrente de ectoplasma vazando das pessoas, os espíritos revestiram as mesas e as cadeiras, e quando imaginei eu desencarnado, eu fui de preto hoje de propósito, eu sou um espírito não muito de luz, entendeu? Escurinho assim, meio perversinho, né? Nesse caso aqui não, porque o espiritismo foi guiado por espíritos de luz, né? Mas se eu sou o cara que quer fazer um medo nela à noite, e ela tem bastante ectoplasma, então quando está começando a juntar todas as coisas importantes para fazer um efeito físico, aí tem uma coisa importante que hoje impede que os espíritos façam isso. Vou contar aqui. Mas se eu conseguir um ectoplasma dela, e eu sou especialista, eu vou revestir essa cadeira, vou me concentrar nessa substância e vou fazer a substância vibrar. E eu vibro a superfície dos elétrons da cadeira. Porque pode parecer que eu estou te tocando, mas eu não estou te tocando. O que está tocando é os meus campos elétricos com os teus. Eu tenho sensação, porque a sensação vem do meu cérebro. Mas na verdade eu não estou te tocando. Estou tocando a parede do meu campo magnético, dos meus elétricos, com a parede do seu campo magnético. E aí eu venho e vibro a parede elétrica, vibro até que isso começa a vir para o meu mundo. Eu estou aqui, eu sou desencarnado, tá? Eu sou desencarnado, sou um espírito desencarnado. Eu estou morto. Você faz como vocês não estão me vendo. Eu estou vibrando aqui e estou trazendo a vibração para o meu campo magnético, para a minha vibração mental. E eu revesti isso aqui de uma substância que é a interface dos 2 mundos. E aí eu começo a vibrar para o meu mundo e eu trago para onde eu quero. Aí você faz uma pergunta para mim: você é desse mundo? Isso é temporário, porque eu tenho que fazer esforço de vibração aqui. Não dá para ficar aqui a noite inteira, eu faço pergunta a noite inteira aí que não vai dar para ele. Chega uma hora que eu tenho que devolver essa cadeira no mundo que ela pertence. E aquele esforço correu e a substância vaporizou.
o vapor está na sala, mas ali, aqui você já não vê mais ele, né? Ele se dispersou. Você vê só perto da fonte. Então tem que chegar perto da fonte para ver o vapor sair e ver a qualidade do vapor. Aqui aconteceu, antes do espiritismo, né, do movimento das mesas girantes, também teve os primórdios da nossa evolução, porque a comunicação entre os mundos começou lá nas cavernas. As cavernas, o ectoplasma das tribos, lá que ficam nas cavernas, das famílias que estavam nas cavernas, precisavam impregnar as paredes das cavernas. E os antepassados começaram a reunir aquele ectoplasma, aprenderam que aquilo dava para revestir o corpo, começaram a aparecer para os habitantes das cavernas. E aí começaram a surgir os que viam mais e os que não viam. Os que viam mais, os antepassados se comunicavam com os antepassados. E começou o xamanismo, começou aí. Se eu vejo dentro da caverna os antepassados e você não, eu te passo a comunicação dele. E você começa a me ver como um privilegiado, um ser especial, que fala coisas do outro mundo e acerta. Você vai ter uma criança fêmea, macho, começa a influenciar. A religião começou aí. A religião começou a ferrar o ser humano aí. Porque o ser humano adora poder, né? Se tiver poder de te influenciar, eu vou influenciar. Eu vou usar esse poder. Se eu não me inflar com esse poder, tudo bem, mas se eu me inflar, eu viro o xamã que manda em todos vocês. Porque só eu que ouço dos antepassados. Começou aí a coisa. Então, o ectoplasma está presente na nossa evolução, enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto tribos, enquanto povo. E a religião começou a surgir aí. E a religião é a interação com os mortos, no começo. Não tinha Deus no começo. Tinha as forças da natureza e os antepassados que vinham falar com a gente. A notícia de que existia um Deus, a notícia de que existiam seres superiores, veio com os antepassados dizendo para nós que tinha. E aí começaram a nascer os profetas, essas coisas, né? Mas o ectoplasma tem propriedades que eu posso fazer ele ficar tangível, visível, ou ele existir aqui como esse vapor e ninguém vê, mas eu manipulo ele do mesmo jeito. Então percebe com as possibilidades que eu tenho como espírito? Manipular algo que está no seu mundo, na interface entre os dois mundos, manipular de uma maneira que você não vê, ou manipular de uma maneira que você vê. E aí, qual foi o momento que começaram a aparecer mais espíritos ectoplasmados? Do período depois do espiritismo, da codificação do Kardec, até aí meados de 1970. E os espíritos superiores sabiam que isso ia acontecer, porque existe uma coisa que dissipa bastante o ectoplasma, não deixa de se concentrar. Vou falar já já o que é. Passa mesmo, por favor. Olhem bem essas fotos. Essas fotos são da década de 60, 1960. Está presente aqui o Chico, né? E eu tirei do próprio livro, tá? Eu vou falar a bibliografia já. Tirei do próprio livro. A fotografia mostra o médium Antônio Feitosa, que é esse aqui, em transe, mediúnico, assim, a boca aberta. Ele é um doador, o vaso de ectoplasma, ele é como se ele fosse esse nebulizador, só que gigante, um tambor enorme, pegando aquele vaporzão. Ele não é pequenininho assim, né? Vaso grande, doador de ectoplasma. Tem uma outra médium atrás da cortina lá, e aqui a irmã Josefa se materializando. Então, olha só, o espírito materializado é a irmã Josefa. A irmã Josefa era uma freira quando ela estava encarnada. Do lado direito, Franciscano Xavier, e a foto foi feita por Nedir Mendes da Rocha em 1965 em Uberaba, usando uma máquina fotográfica. Olha que incrível, essa asa na época, essa asa sem asas aqui, era um dos filmes mais sensíveis que tinha. Hoje tem filme de 1.100 asas de sensibilidade. Então daria para tirar essa foto sem flash. Essa foto vai tirar com flash. Eles ficavam no escuro, totalmente escuro, nem luz de vela não tinha. E essa luzinha ali, azul, às vezes azul ou vermelha, mas normalmente azul,
fraquinha, e aí alguém ficava com a foto perto, aí acontecia a materialização, e eles tiravam aquela foto ali, e aí tchau. Aí tinha que esperar de novo a materialização remontar. Quando dava esse flash, a parte da frente da entidade aqui, ó, estava desaparecida, ficava só a nuvem externa, aí voltava a formar, e aí voltava a formar a irmã Josefa. Em alguns casos, quando aparecia entidade assim, dava uma certa luminescência no ectoplasma e acabava iluminando um pouquinho a sala. O espírito usava desse artifício para estar tudo no escuro, e usava esse artifício para dar uma brilhadinha para todo mundo poder se ver e conversar. Mas olha que interessante isso. Tinha outra médium, a dona Otília Diogo, que ficava atrás da cortina. E aí você pode perguntar, mas o doador de ectoplasma não é o médium da frente aí, o seu Antônio Alves, Feitosa? Sim. Ele é o doador de ectoplasma gorduroso, denso, pesado. Tanto denso, pesado, que a hora que sai o ectoplasma da boca dele, vai até para o chão, ó. A gravidade puxa ele para baixo. Ele tem peso. E a dona irmã Josefa, o espírito, puxa do chão para ela. Mas às vezes ela não consegue fazer chegada na cabeça. Mas a irmã, a médium que está atrás, a dona Otília, é a médium de magnetismo, que faz o ectoplasma subir, mais volatilizar, e a irmã Josefa consegue se revestir. Olha que trabalho, que engenharia para conseguir fazer a irmã Josefa aparecer. Essa irmã Josefa deu trabalho, apareceu bastante, tem muita foto dela. Aqui uma outra foto, da esposa do seu gestor, filho também que era fotógrafo que tirava. E note uma coisa, olha a diferença de brancura. O Chico estava com a camisa branca, mas olha a diferença de brancura que dava no flash, ó. Extremamente branco, né? O ectoplasma refletia a luz. Passa outro. De novo. Agora está dando para ver uma silhueta do rosto dela? Por trás do véu? Daqui onde eu estou dá para ver melhor ainda. Apenas. Ela é meio velha. E ela, aqui, percebe que o pano, né, forma que ele é um pano, porque volatilizou, ela conseguiu vestir tipo uma parte, aí a mesma atrás do pano consegue fazer volatilizar mais, ela consegue atrair mais para cima, e quando esse ectoplasma vai debruçando em cima dela, vai formando essas camadas aí. O incrível é que em alguns espíritos dá para ver o rosto também atrás do véu, ou às vezes o ectoplasma colava no rosto e formava a silhueta. E às vezes dá para ver, nesse caso vai dar para ver, partes do corpo, da roupa da pessoa, por trás desse véu ectoplasma. Aqui também uma foto de 1963, em Campinas, um pouco antes daquela lá, aparição também da irmã Josefa, que é espírito, fotografado também em 120 asas. Também é um filme sensível, mesmo assim ele usou flash. Aí ó, o grupo era dirigido pelo mesmo da outra foto, do seu Nestor Mendes. Esse aparece à direita segurando um cone, aí essa parte do cone é muito engraçada. Se você ficar de frente com um espírito assim, a irmã Josefa, primeiro que é meio fantasmagórico, né? Aliás, ali que o cinema começou a tirar as ideias, o fantasma, assim, aquele negócio de véu, assim, negócio de pano, né? Mas se você estiver de frente da irmã Josefa e ela for falar com você, ela está materializada, não vai sair a voz assim, vai sair bem fraquinho a voz dela, porque nas materializações, eu estudei um pouco isso com o Dr. Hernani lá em Bauru, na Igreja Simonetti, no Centro Espírita de Simonetti. O Dr. Hernani mostrava para nós vídeos e experiências com materialização. A fala, a voz do espírito, mesmo na materialização tangível, visível, até mais nítida que essa, existem aparições mais nítidas que essa. Se faz um ambiente mais controlado,
fica mais nítido ainda. Vou mostrar umas para vocês. A voz, né? Você não consegue chegar perto dele, você não consegue ouvir direito. Porque não tem o quê? O veículo de vibração da minha voz desencarnado não usa o ar. Eu não uso o ar. Senão a voz do espírito aparece toda hora, mas eu uso só aquela camadinha de ectoplasma que sai, dá uma amplificada, mas daqui a pouco no ar se perde. Então, o seu Nestor Mendes, ele confeccionou um cone de papel para a dona Josefa pegar o cone e falar assim, para sair o som dela. Agora, vamos imaginar. Ai, que medo. Ai, que medo. A mesma dificuldade que eu estou tendo aqui, os espíritos também têm para revestir o ectoplasma. Para vocês poderem me ver melhor, eu vou usar um artifício, um efeito especial bem interessante. Gostou do efeito especial? Então, pronto, eu estou materializado. Mas a minha voz não vai sair assim. Não vai. Eu vou ter que usar um cone ainda. Imagina você comunicando na sessão mediúnica, sério. Você vai na sessão mediúnica, o espírito está aqui com o cone aqui. Sério. Você vai cair na gargalhada. É muito empenho para pouca coisa, né? Olha só, tem que usar um monte de ectoplasma, olha a quantidade de ectoplasma. Um monte. Tem que parecer um zoinho. Onde que a cara dele está para aquele lado? Ah, está para cá, tem um zoinho ali. E ainda pegar um cone. Você, eu morar com você. Não entendo nada, né? Não deu muito certo, né? O brasileiro ia dar risada, né? Ele ia achar que é brincadeira. O centro espírita era palhaçada, pelo circo. Um todo aqui, bater palma e vira circo. Então não foi só esse experimento, era para vingar? Era para continuar? Ele era para estar até hoje acontecendo? Não, minha gente. Não era. Ele era o quê? Ele era um experimento para mostrar a vida do mundo. Porque a dona Josefa não estava ali e de repente ela estava ali. De repente ela não estava ali, de repente ela estava ali. E olha que tem relatos de cientistas europeus importantes falando disso. Aqui aconteceu em 1960 e pouco no Brasil, mas lá na Europa tinha acontecido em 1890. 60, 70 anos antes de nós aqui. Porque começou aonde as materializações de ectoplasma, dos espíritos e os efeitos físicos? Lá na França, teve na Itália, teve nos Estados Unidos, teve lá, mas começou onde o povo era mais materialista. E são até hoje. O espiritismo foi revelado lá, as aparições de todo mundo foram feitas lá, e ainda lá o povo é materialista. Olha só, nem água brotando lá, o povo não matou a sede. Então, as quantidades de ectoplasma que eu tenho que usar para uma aparição de 10, 15 minutos, é uma quantidade imensa. Desgaste o médico? Meu Deus! Né? Desgaste no escuro, aí para usar um cone para falar, as pessoas vão falar assim, eu fui lá na caminho da máscara, fui consultar lá, tinha um fantasma lá com óculos, e ele falava com um cone, e eu comecei a dar risada e fui embora. Não achei que era sério. Porque não é sério, né? Então, aí o cinema pegou isso e fez o quê? Gasparzinho, fantasminha camarada. Toda vez que tem um filme que aparece aquelas coisas, né? Parece que é um branco, fantasma, assim. Começou a devagar e criar esse terror dos fantasmas na nossa cabeça. E os fantasmas dão risada na nossa cara. Os espíritos falam, mas pô, com medo disso, medo daquilo. Eles não podem fazer nada para nos prejudicar, a não ser nos influenciar, fazendo a gente se auto-prejudicar. Mas ele dá uma machadada na sua cabeça, vai rolar. Machado é pesado, muito pesado, até eu achar um machado, até não dá para fazer. E outra coisa, por que hoje, na sua casa, aqui no Casa Espírita, ou qualquer outro lugar, por que não aparece tão tangível que nem aqui, ó?
colocam a mão dentro do braço da irmã José. Passa mais um aí. Aqui é a Kate King. A Kate King abraçava as pessoas. É uma médium. A Kate King não é a médium. A Kate King é o espírito. Aqui com a letra ruim, né? Eu vou passar um pouco melhor. Olha a Kate King aqui. A Kate King é o espírito. Olha o rosto dela. Ela aparecia por trás do véu, igual a irmã Josefa, e ela, espírito, conseguia fazer isso, ó. Conseguia puxar e fazer o restante grudar no rosto. Às vezes ela aparecia de fechado, às vezes ela aparecia até de olho aberto. E melhor, como eles controlavam a umidade da sala, controlavam tudo, ela conseguia falar um pouquinho mais audível. E ela aparecia até os olhos, ó, aqui uma parte dos olhos estão fechados. Ó, ela não conseguia revestir a mucosa interna do olho. Você conseguia revestir, ela tirava o véu, ela conseguia revestir a face. E falava, e andava pela sala, e pegava na mão das pessoas. Passa o outro, por favor. Deu um livro. E esse é o Sir William Crookes. E aqui, ó, está com o olho semicerrado, assim, olhando para ele. A quantidade de ectoplasma era muito grande. A entidade espiritual, no fim de 1871, começou a manifestar-se como um concurso mediúnico da médium. A médium era uma menina, 15 anos, Florence Elise Cook, parente do William Crookes, mas parente distante. Presença do cérebro de física e química. William Crookes foi. Sabe quem foi o William Crookes? Não? Quem sabe? Que criou o tubo de Crookes. O tubo de Crookes é aquela lâmpada incandescente que você conhece, fluorescente que você conhece. Depois flúor dentro. Será que ele foi inspirado aqui? Depois eu vou te mostrar aqui sim. Ele botou uma ampola com gás flúor, botou um positivo e negativo aqui, botou uma onda eletromagnética dentro do gás flúor e brilhou. Criou a lâmpada fluorescente, que a gente usava até pouco tempo, né? Aquelas lâmpadas compridas, bastão, não tem lugar que tem, né? E aí para brilhar mais, depois criaram um outro jeito de brilhar mais. Eles começaram a passar tinta de óxido de mercúrio dentro do tubo, que aí brilhava mais. Só que o óxido de mercúrio, se a gente cortar com ele, é muito tóxico. Aquela lâmpada é perigosa, né? Você não pode se machucar com ela. E infelizmente, viraram nele. Ó, aí, quem que foi Kate King? Ela se revelou que ela se chamava Anne Owen Morgan e ela viveu no fim do reinado de Charles I na Inglaterra, quando o Cromwell decapitou o Charles I. O rei Charles I foi o único decapitado da história. Oliver Cromwell era o primeiro-ministro que votou para cortar a cabeça do rei. E o pai dela era um corsário pirata, Henry Owen Morgan, o John King. Vocês lembram do John King? Ele era meu pai, por isso que eu vou chamar ele, porque ele era John King, eu vou me auto-chamar Kate King. E aí, ela morreu com 24 anos e ela era tangível, pegava objetos, andava pela sala. Ela era realmente a aparição mais tangível que se teve notícia. E aí deu origem a esse livro aí. O grande interesse dela apresentado consistia no fato de que ela serviu às experiências mais precisas de Sir William Crookes, cientista químico e físico do século XIX e XX. Ele era na Europa, na Inglaterra, ele era um célebre, ele era Sir, ele era um lord na Inglaterra. Mais um. Ô Charles, e a casa Frei Luiz no Rio de Janeiro, que fazia materializações também? Faz. Várias. E eles têm que usar um tipo de ectoplasma um pouco diferente do que usava nessa época, e eu vou explicar por quê. Olha aqui, aqui não é Kate King, aqui só que é um caso onde a face também ficou nítida. E olha o peso desse ectoplasma, ó. Nitidamente é um vômito, mas é um vômito de ectoplasma, um vômito vaporoso. Parece um gás, parece até um pano. Vou passar? Vou olhar meu horário. Existem ectoplasmas que são bem fininhos, parece um véuzinho, ó. Tá vendo ali? Não é macarrão que está comendo. Está saindo esse véuzinho. A próxima.
E aqui está as fotos mais nítidas. Tem do livro aqui. Olha aqui a irmã Josefa. Atrás do rosto do véu dá para ver. Tem um rosto ali. Olha só. Aí, ó, olha aqui atrás do véu também, dá para ver o rosto lá, ó. Ela apareceu primeiro atrás e segurou o livro. Pegou assim o livro. Para mostrar que ela conseguia pegar objetos. Pode passar outro? Aqui, o ectoplasma, ele pode adquirir características luminescentes, porque ele é impregnável de campo magnético também. Aí que eu falo que o Sr. Brooks ele teve essa inspiração. Será que não? Pôr gás dentro de uma ampola, um gás flúor. Sabia que o gás flúor, quando você estava uma faísca, ele brilhava, botou um gás flúor na ampola, botou um campo magnético dentro e a ampola brilhou. Ele deve ter tirado a ideia disso aqui. A médium está com a mão assim, e aí tem um flash, né? E ela produz ectoplasma e criou luminescência, igual aqui, ó, cordão de ectoplasma. Uma entidade usa uma parte, outra entidade usa no outro. Só que aí não deu nitidez. Essas fotos são de 1900, 1890, 1910. Estamos falando de foto de mais de 100 anos. E tem uma certa nitidez. E aí, uma coisa importante: o ectoplasma ele é magnetizável, até chegar ao ponto de ser luminescente. Quando você está dando passe, olha lá, você está transmitindo o teu ectoplasma para a pessoa. Só que o que mais? Eu estou aqui, não sei se quem é médico passista, nunca sentiu que no começo do trabalho, no começo, você sente uns arrotos, a garganta meio, sente um certo empanzinamento, assim. Não para sair para baixo, para sair para cima. Você fica meio estufado. O que você faz? Respira. Solta o ar pela boca, que é o Espírito te convidando a doar-se do ectoplasma. Vamos lá, dança. Mostre o que você tem aí. Doa-se ao ectoplasma. Eu vou dar um passo. Quando eu estou permitindo um passo, da minha respiração, no nariz, nos ouvidos, no olho semicerrado, está saindo meu ectoplasma para ela. E o que é que está saindo um pouquinho? Um pouquinho do meu campo psimagnético emocional. Alguns porcentos. Mais do que ela precisa mesmo, está saindo o magnetismo de quem está atrás de mim. Quem está atrás de mim? Quem está? Benfeitor. A entidade que na verdade está dando um passe magnético. Aí 99,14% do magnetismo é da entidade, e se você for uma torneira entupida, aí não vai passar nada. Tem que ser uma torneira mais entupida, né? Respira, também baforar na cara de todo mundo, você vai dar paz. É só no começo dos trabalhos, ali. Você solta um pouco. Toda vez eu dou uma baforada na cabeça da pessoa. Complica. Não coma cebola e alho quando você vai dar passe, muita carne, vai atrapalhar, vai entorpir da torneira. Porque eu sou uma alimentação muito gordurosa. O que vai acontecer com o meu ectoplasma? Gorduroso. E gordura tem dificuldade para passar. A gordura tem dificuldade para sair do coração, você imagina sair para a boca, né? Gordura não sai nem do coração, imagina na boca. Como é que vai sair da boca aquela gordura toda? Só vai ser uma torneira meio entupida. Então dá uma aliviada, alimentação, por isso que os espíritos, né, virando o pé, alivia, mas dá mais uma questão mediúnica. Aí o seu ectoplasma tem que ser uma torneira aberta o tempo todo. Mas quando você dá passo, você solta no começo, chega aqui, basta respirar, soltar pelo nariz, está soltando ectoplasma. E você tem um percentual de magnetismo seu, no relacionamento, você está meio nervoso, preocupado, da paz menina, você vai falar aquele passo, já ouviu falar passo Roberto Carlos? É quando o médico está muito ansioso, ele fica, você é meu amigo, meu irmão, camarada, então presta da paz. Aí magnetismo, hein?
Tchau. Tchau. Né? Serenidade acima de tudo, né? Cheque especial do negativo, meu Deus. Então tem um monte de preocupação que você tem que tentar aliviar. Um bom médio, até as preocupações com as finanças tenta resolver, né? Pensa bem. Para ser bom médio, até as preocupações com as finanças tem que ter. Você chega aqui, 1554 negativo. Aí dá até um suador frio, assim, né? Não atrapalha, né? Ó, emocional seu, atrapalha. Hoje minha mulher encheu o saco, eu não queria mais. A menina, se ela não está bem, ela vai ficar aleijada. Não pode ser nessa vibe, né? Tem que ser mais na paz, na meditada. Tem cara que tem 4 filhos e resolve ser passista, meu Deus, eu penso. É louco, né? Tem problema, né? Então tem que ter. Olha como o emocional da gente carrega o que eu vou dar para ela que está doente. Precisando de mim, precisando do que eu tenho de melhor, porque afinal ela está doente, esperançosa de estar aqui, de ter um alívio, ao menos um alívio essa semana. E eu estou aqui com os meus problemas, preocupado com o fogueira e não estou ajudando nada. Aí a entidade aqui atrás, eu fico assim, deixa eu ver por que caminho que eu vou. Às vezes tem alguma brecha aqui nesse rapaz aqui que está com esse problema aqui. Faz o seguinte, próximo, vai no próximo. Assim. Aí ele vai no outro médico, que está um pouco melhor, né? E ela? Danou-se. Aí aquilo que eu vou fazer aqui, faz lá. Aí lá, tem que fazer, né? Mas o que é aqui a preparação para lá? Aqui é a câmara pré-cirúrgica. É o preparo pré-cirúrgico. Então eu tenho que fazer, né? É um preparo pré-cirúrgico bom. É o meu quinhão, é a minha doação. Eu tenho que fazer um bom preparo pré-cirúrgico. Para ela chegar lá com uma boa asepsia, para fazer uma cirurgia lá, e não todo lambuzado, todo descabelado, todo lascado, e entrar na sala lá. Aí não tem preparação nenhuma aqui, então é bem difícil, mas também não é tão difícil. Quando o magnetismo do espírito passa bastante para o médium, e junto com isso a torneira do médium está bem abertinha, o magnetismo vai para toda a quantidade de ectoplasma que você puder. E tem uma coisa interessante: você produz ectoplasma o tempo todo, uma vez mais, às vezes menos, né? E quando eu termino o passe que eu dou ectoplasma para ela, o que é que acontece? A entidade me magnetizou, eu estou naquele fluxo, o próximo, eu estou renovando meu ectoplasma, sai daqui inteirinho, e não precisa esforço, assim ó, não precisa ciricutico, plantar bananeira, ficar em cima da pessoa, não precisa nada disso, bicho. Não é para fazer pirotecnia, não precisa. Ré, até porque, né, passista costuma ter mais de 52 para lá cima, né? Você ficar em cima da pessoa dando para cima, vai sair do centro espírita, assim, né? Aí vai falar que você recebeu o privilégio, né? Você está assim. Então, o que você faz? Relaxa. Fica em pé. Se ela estiver precisando de passe e eu estiver aqui, ó, e eu focar nela mesmo, acabou-se. Você não às vezes interessa uma prece, uma pessoa na sua casa, a distância ela recebe? Aqui na presença dos espíritos, aqui não vai receber? Claro que vai. Então pode ficar retinho assim, ó, tranquilinho, ó. Não tem desgaste de coluna, não tem nada. Os olhos sendo cerrados, olhando para a pessoa. Acabou. E você pensa, você vai dar uma lambuzada nela, né? Vai lambuzar ela de ectoplasma. Não precisa lambuzar as orelhas, tudo, cabelo. É um lambuzar. Sai uma luz da sua mão. Imagina que você está filmando ela, um farolete na mão. Farolete soltando, farolete assim em cima dela. As gotículas de vapor magnetizado, geladinho, frio. Você está filmando ela com as mãos.
Pronto, não precisa soltar rojão, piruleta, chacoalhar, fazer. Não precisa. Não precisa fazer nada. Tá, tudo vai fluir bem, né? Tudo vai funcionar. Mas você precisa funcionar tranquilo. Né? Tranquilo. Vem pra cá e esquece tudo. É difícil, né? É difícil. É muita disciplina emocional, fisiológica, para ser um bom médico. O que me manda falar para o Chico? 3 coisas para ser um bom médico: disciplina. Por isso que é difícil, né? Vamos no mais um. Já era 10 para as 9, não chegou nem 10 horas aí. O Peixotinho era o médico, se tem notícia no Brasil, que mais doou ectoplasma para aparições e para curas e para um monte de coisa. E o Peixotinho era um dos poucos que fazia o Chico das gargalhadas terríveis. O Peixotinho foi sargento, trabalhou em circo, acho que ele foi até no jardim, ele foi de tudo na vida. E ele era um cara super bem-humorado. E também o que era dele era dos outros. E o Chico, quando encontrava o Peixotinho, era só gargalhada. Olha só, tem uma foto linda desse livro. E aqui de novo, uma imagem, aquela da irmã Josefa, e essa da aparição do Peixotinho deitado. Ó. O Peixotinho, no quarto dele, aparecia uns 4 ou 5, tanto ectoplasma que ele doava. E aí no centro espírita onde ele estava, onde ele morava, e às vezes até em Uberaba, eles punham uma cama assim, o Peixotinho dormia. E aí quando ele dormia, acontecia sessões, porque ele doava muito ectoplasma. Ele chegava a emagrecer 3 quilos. Terminava, pesava, ele 3 quilos mais, perdia água bastante. O ectoplasma é uma rede de. A nossa gordura e as nossas proteínas, elas estão enoveladas dentro do organismo da gente, cheias de água em volta, nós somos um vaso de água. Quando o ectoplasma, sabe o que ele é? Ele é o hormônio e proteína desnovelado em rede, cercado de água por todos os lados, inclusive por dentro. Então é uma rede vaporosa mesmo. Só que os campos magnéticos, puramente magnéticos, eles dissipam o ectoplasma. É como se fosse assim, ó. Aqui, por que o vapor você não vê ele aqui? Sabe por quê? Porque ele dissipa, porque o calor do ambiente, a temperatura aqui está mais fria que aqui. O calor do ambiente, que são ondas infravermelhas, dissipam as moléculas de água, mas o vapor está aqui, né? O vapor está aqui. O ectoplasma é a mesma coisa. Na fonte ele fica mais denso. Quando ele encontra qualquer campo magnético, ele se dispersa. E hoje, desde a década de 70 e 80, nós estamos vivendo num mar de campos magnéticos. Todas as nossas televisões, elas emitem campo magnético. Aquelas de tubo, então, antigas, mais ainda. Todos os nossos celulares, as nossas casas, a rua, nessa época, a voltagem dos fios das cidades era a voltagem baixa. Hoje é 13.800 volts. O campo magnético daquele fio lá na rua, aquele alto, aqueles que é 4 assim, ele vem até aqui, ó. O fio está assim, o campo está todo ao redor. Então você está vivendo num mar de campos magnéticos de telecomunicação e elétrico. Então não dissipa, não sobra nada, dissipa tudo. O teu ectoplasma nem Lemar vai sair da sua boca e já vai ser dissipado pelas ondas. No ambiente onde os espíritos dão uma isolada de campo magnético, lembra que já foi falado aqui pela Grana, né? Que a casa tem um campo ao redor para tentar isolar um pouco os campos exteriores magnéticos, para tentar que o nosso ectoplasma seja mais eficiente e fique mais concentrado aqui. E aí facilite as operações de grupo. Passa mais um. A irmã Josefa então foi uma freira. Essa foto eu quero mostrar para vocês, que é particularmente interessante. Dá para ver o crucifixo da irmã Josefa. Está vendo aqui? Ela é uma freira, aquela freira que usa roupa branca. Eu acho que freira usa roupa tenebrosa, tem medo de freira. Eu olho a freira assim, atravessa a rua. Ela usa uma roupa esquisita, mas essa é aquela freira que usa a roupa inteira branca, não sei se vocês já viram. Ela usa um crucifixo grandão aqui, ó. E na materialização apareceu o crucifixo dela, igual eu que
que vocês viram esse símbolo que tem na minha camiseta, não viram? Não deu para ver assim, atrás do pano, tinha alguma coisa ali? Tinha alguma coisa ali. Passa. E aí vem a questão que eu tenho de 5 minutos para falar, sobre saúde. E posso, meu pai, que eu não estou falar mais disso. A bibliografia básica que a gente utilizou, além do livro dos médiuns, a gente utilizou esse livro que ficou célebre no Espiritismo, muito famoso. Quem não leu, por favor, leia. Para você não ser um espiritinha de porcaria, chinfrim. Seja um espírita de boca cheia. Fluido vital chamado de ectoplasma. Esse livro é fabuloso, o Perispírito dos Alminhos Zimmermann, essa grossura, mas é sensacional. E os Alminhos de Mediunidade também, um livro maravilhoso que fala da ectoplasma e mediunidade. Além dos médicos que falam bastante de ectoplasma também. O ectoplasma, ele é, o nosso organismo, ele é idiosincrático, ele depende muito da gente, assim, de como é cada organismo, como é o temperamento da pessoa, o equilíbrio emocional, a educação social dela, a constituição física, a alimentação dela, um monte de fatores para ser um bom doador ou um mau doador. Ser um bom doador, em quantidade, não é muito bom. Você dorme lá, ronca, sai do ectoplasma, está lá. Não é ectoplasma. Gorduroso talvez, à noite, sozinho. O que pode acontecer? Entidades usarem o ectoplasma para te promover medo, te promover pesadelo. Por isso, se você comer um X-tudo e for dormir, você pode ter uma chance grande de ser pesadelo. Aquilo não me fez bem, não. É aquele ectoplasma seu que saiu foi usado por alguém que te alimentou de medo e deu risada na sua cara a noite inteira, você se estribuchando ali. Foi gente que não tem o que fazer. Espírito encarnado, tipo eu, tenho que fazer, me divertir com os roncadores da cidade. Vou lá. Não pode ser um inimigo. Não simplesmente um galhofeiro, mas um cara que te persegue. Ele espera você dormir, liberar o seu ectoplasma gorduroso. E vai lá, te assedia. Homens de pouca fé. Firme o pensamento aí, para de comer x-tudo à noite. Pronto, já resolve. Se você para de comer aquelas comidas fortes à noite, já resolve. Pizza, 11h15 da noite. Não, né? Pizza de calabresa e bacon, 11h30 da noite. Até o seu médico fala para você que não é bom, né? Então não faça isso. Coma uma comidinha leve ali. A maioria da gente não janta, né? Vocês jantam? Janta assim? Arroz, feijão, bife? Não. Para. Eu, se eu jantar e à noite, esse tambor aqui fica assim, não pode. Além de você ficar gordo, além de você ficar à noite, seu metabolismo, seu estômago sabe que de noite ele para. Já acordou 3 horas da manhã rotando a janta? Já, não minta. Não minta. Você já acordou 3h30 da manhã com sede, arrotando a janta, a pizza. Sim. Por que você está fazendo isso? Porque o teu estômago não digeriu. Sabe que hora que a pessoa vai digerir uma jantona forte da noite? De manhã. 6 horas da manhã que vai digerir a tua janta. Não faz um bem danado. Espiritualmente, melhor ainda. Os espíritos adoram ectoplasma. Às vezes, uma das coisas mais terríveis quando a gente se encarna, se a gente for comilão na vida e for muito caprichoso com comida, caprichoso assim, não gosto de cebola. Azeitona só pode ser sem caroço. E eu não odeio peixe com espinho. Não como. Muito cheio de ninguém. Nunca passou fome na vida. E muito comilão. Sabe o que vai acontecer com você? Vai passar uma fome. Ou uma sede quando tu morrer. Que tu vai querer morrer. Quer dizer, não vai dar querer viver. Mas esses espíritos que passam fome, e por acaso passa frente da sua casa, dá uma olhada e fala: nossa, aquela mulher está soltando um ectoplasma tão gorduroso, tão gostoso, que eu estou morrendo de fome, eu vou lá nela. E ele gruda na tua jugular, na sua boca, te faz uma respiração boca a boca e se alimenta de você. Porque se eu tiver com sede, não vou comer. Se eu estou desencarnado, lascado, eu posso estar lascado, todo bonitinho que eu estou aqui, preto aqui no carvão,
lascado, todo piorado. Tem gente que morre e fica piorado, fica bem ruimzinho assim. E toma água. Ó, isso eu sou um espírito. Estou morrendo de sede. Eu só não bebo 3 litros d'água. O que eu vou fazer com você que está soltando ectoplasma? Meu pai, o seu homem não para. Acabei de tomar água. E você acha que isso não acontece? Acontece. Somos humanos, mesmo mortos. E alguns humanos, estou acabando, mesmo mortos, ficam quase não humanos. Porque você passando sede e fome, você fica desesperado. E eu estou com sede, e a sua boca aqui está soltando ectoplasma com água, com um monte de coisa. Eu vou. Ai, meu Deus, graças a Deus. Por isso que a gente tem que fazer essa boa para não ficar perdido, né, Tiago? Hã? Por isso que a gente tem que fazer bastante caridade para a gente se socorrer e não ficar perdido. Pois é, por isso a gente tem que ter uma sintonia. Eu não falei disso, mas eu ia falar, depois que você lembrou. A gente tem que ter uma sintonia um pouco maior com nossos guias, nossos anjos de guarda, né? Porque aí você vai dormir assim, sortando ectoplasma, sem ninguém para te ajudar, para te impedir um problema de assédio assim, né? Forte, pesadelo. Você tem muito pesadelo? Quem tem? Não. É um sintoma de que você está meio longe do anjo de guarda. Ixi, ninguém quis falar não. Para desse filme de terror, para de comer à noite que nem doido. Para com os hábitos que você tem que ter uma vida noturna. Vida noturna no sentido de fora do corpo. Uma vida noturna saudável também. Se você não tem uma interação com o mundo espiritual saudável, você não vai ter uma vida lá de boa não, bicho. Tem que fazer Conhece um ditado chinês antigo que eu acabei de inventar? Que diz assim: se você dormir não, você não vive bem. É um ditado chinês antigo que eu acabei de inventar. Se você dormir mal, quem dorme mal não vive bem. Você precisa dormir bem, sonhos bons, para você ter uma vida que boa. Oração. Então, começa a ter. Eu vi relatos de uma pessoa que dormia, o coração da pessoa ia para 120 batimentos por minuto, num pesadelo. E o cara de dia tinha um batimento normal. Dormia, tinha pânico noturno, aquele batimento por minuto. O coração não vai durar muito tempo assim. Então também tem que ter uma qualidade de vida espiritual, de vida em desdobramento boa. Todos os sintomas, vou falar só do aparelho digestivo. Olha só, se você tem muita fermentação, gases, se você faz muito pum, dilatação no abdômen, Ainda bem que o Charles não colite, gastrite, sensação de queimação, esofagite, dor, úlcera, vômitos, aquelas arrotadas que você come, sensação de abdômen pesado, ânsia, enjoo, vômito, você tem isso meio que constantemente, você está com uma quantidade de ectoplasma muito grande e muito densa. Ai, meu pai. Muito densa. Trocar alimentação, trocar emocional, ok? Já está 15 para meia-noite, a gente tem que parar. Muito obrigado e Só tem mais. nas próximas oportunidades a gente inclusive colocou a introdução, né, no estudo, porque até agora eu só falei a introdução. Tem muito mais assunto para a gente falar. Agradeço, porque eu achei que ia ter 12 pessoas hoje aqui. O feriado foi ontem, né? Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Valeu? Até a próxima. Aí agora o pessoal vai dar paz. Agora vamos dar paz. Lembrando que a gente não precisa ser santo para começar o trabalho da vida. Pode começar e Alguém comeu feijão? melhora